Bom, feliz 2026 para quem está vendo agora esse nosso primeiro vídeo do ano. A ideia aqui no Ítalo é que a gente faça, a partir deste ano, uma temporada por semestre com alguns temas em dermato. Para quem já viu a temporada do ano passado, a gente tem uma série de vídeos com os assuntos básicos da dermato, e eram vídeos que funcionariam para dermatologista, para médico generalista, às vezes até para leigo ver. Este ano a gente muda um pouco o enfoque e agora a gente vai para aquilo que tem muito mais a ver com a atuação do dermatologista em formação. Então agora os vídeos são mais herméticos, né? E vale até para você conhecer um pouco da didática aqui do nosso serviço de dermato no Ítalo. Nós somos uma universidade aqui na região de Santo Amaro, a gente faz atendimento gratuito para a população, tem um curso de pós-graduação e também um terceiro ano de cirurgia, e tem a possibilidade de você nos acompanhar também para aprender um pouco sobre imunobiológicos. A gente tem mais de 500 pacientes recebendo imunobiológicos para diversas doenças, inibidores de JAK, imunossupressores, né? E a gente recebe alunos para nos acompanhar às quartas-feiras aqui para aprender um pouco mais o manejo dessas drogas. Seguindo então essa nova linha editorial, né, para este ano, que é de abordar assuntos mais dermatológicos propriamente ditos, a gente vai falar das doenças bolhosas autoimunes. A gente tem vários casos aqui no nosso ambulatório, né, de pênfigo foliáceo, pênfigo vulgar. Inclusive, tem algumas estatísticas que dizem que tem se tornado mais frequente em São Paulo, por exemplo, o atendimento de pênfigo vulgar muito mais frequente do que pênfigo foliáceo, né? E essa é uma tendência mais recente. E o manejo dessas doenças é complicado, o diagnóstico é complicado, a biópsia é complicada, o próprio entendimento da doença, de como ela se dá, é algo que exige bastante. Então, eu inclusive vou começar essa aula mostrando um pouco das estruturas que mantêm as células aderidas ali na nossa pele, os queratinócitos aderidos entre si e os queratinócitos aderidos, né, à zona de membrana basal e à derme, portanto, né? A gente vai começar a aula nessa situação. Então, espero que vocês aproveitem. Diferente do ano passado, que eu fiz algumas aulas longas, este ano a gente vai fazer algo mais fragmentado, né, dividido em mais blocos. E vou abordar inicialmente neste ano dermatoses bolhosas e imunobiológicos. Na parte dos imunobiológicos vou inclusive falar de lebrikizumab, vou falar de alguns imunobiológicos mais novos, né, no mercado. Então é isso, vamos lá, falar de dermatoses vesicobolhosas autoimunes. Para quem não me conhece, inclusive, né, meu nome é Ricardo, sou dermatologista, formado pela Unifesp, residência na Unifesp, né, graduação Unifesp, residência Unifesp, mestrado na Fiocruz, dei aula durante vários anos na Federal do Maranhão, trabalhei na indústria farmacêutica, trabalhei na Anvisa, Câmara Técnica de Cosméticos, já fiz muita coisa na vida, tenho 50 anos, me formei em 1999, 26 anos aí de atuação no mercado. Trabalho também em hospitais privados daqui de São Paulo com imunobiológicos, né? E é isso, então vamos lá. Aqui a gente está vendo nesse slide os queratinócitos, e a gente tem um monte de risquinhos aqui entre os queratinócitos, que são os desmossomos. Até enfatizo aqui o que são os desmossomos, né? Esses risquinhos aqui em grande aumento da epiderme do paciente, a gente vê então esses risquinhos são os desmossomos. Essa é a ilustração que está no Belda, né? Eu recortei e coloquei aqui para a gente entender que nesta ilustração aqui, que representa um desmossomo, a gente tem a placa desmossômica na membrana do queratinócito, e partindo da placa desmossômica a gente tem desmogleína 1, tem desmogleína 3, tem desmocolina, tem essas estruturas que vão fazer a adesão entre um queratinócito e outro. Desmogleína e desmocolina, inclusive, são juntas, chamadas de caderinas. Caderina é Ca de cálcio e aderina de molécula de adesão. Então é uma molécula de adesão cuja estabilidade depende do cálcio. Daí que vem, né, caderina, não vem de cadeira, né? Até porque o nome é em inglês, né, originalmente descrito. Então caderina, molécula de adesão dependente de cálcio. Essa
forte adesão entre os queratinócitos, né, o que mantém os queratinócitos juntos é responsável pelas propriedades da pele, né, de integridade, de função de barreira. Então, tudo isso é importante, né, para manter a pele ali funcionante, um queratinócito grudado no outro. É como se houvesse um cimento grudando um tijolo no outro. Isto acontece, né, desmossomo a gente tem entre os queratinócitos, e já aqui embaixo, entre epiderme e derme, o que a gente tem é hemidesmossomo, porque só tem um queratinócito e ele gruda nas estruturas ali da zona da membrana basal. Não são dois queratinócitos, né? É só um queratinócito. Isto forma para nós só um hemidesmossomo, metade de um desmossomo, né? A gente tem doenças em que todas essas estruturas são agredidas por autoanticorpos, como as doenças que a gente vai estudar nessas aulas agora, e a gente tem doenças em que há defeitos de estruturas. Por exemplo, né, o queratinócito aqui da camada basal, ele tem citoqueratinas 5 e 14, são as citoqueratinas dos queratinócitos da camada basal, que formam esqueleto ali dentro do queratinócito. Quando esse esqueleto é defeituoso, os queratinócitos da camada basal eles rasgam no meio. E aí você tem a epidermólise bulhosa simples, por defeito geneticamente herdado das citoqueratinas 5 e 14, que formam o esqueleto aqui. Esta não é uma doença autoimune, a epidermólise bulhosa simples, né, doença congênita, ela não é uma doença autoimune. A gente vai estudar até no fim desta aula hoje a epidermólise bulhosa adquirida, que é uma doença autoimune, do grupo das doenças em que você tem anticorpo contra colágeno do tipo 7. Então, epidermólise bulhosa, genodermatose, não é doença autoimune, não adiantaria dar corticoide. Epidermólise bulhosa adquirida, doença autoimune, você tem anticorpos contra determinadas estruturas. No pênfigo também tem anticorpos, nos pênfigos, no pênfigoide, tem anticorpos contra estruturas. Tem estruturas que originalmente não eram defeituosas e sim foram agredidas por anticorpo, perdendo a sua função. Isto é o que acontece nessas doenças que a gente vai estudar aqui no capítulo das dermatobulhosas adquiridas. Então, na realidade, desmossomo, aquela estrutura que gruda um queratinócito no outro, tem algumas proteínas ali transmembranosas que grudam um queratinócito no outro. As principais proteínas seriam desmogleína e desmocolina. Desmogleína, todo mundo que já estudou um pouco de dermato sabe lá de desmogleína 1 e desmogleína 3 envolvidas nos pênfigos foliáceo, vulgar, né? Embora o vulgar tenha anticorpo contra as duas desmogleinas, ou possa ter, né, anticorpo contra as duas desmogleinas. Aí no desmossomo você ainda tem uma porção intracelular, que tem placofilina, placoglobina, tem outras moléculas, e eu vou mostrar uma ilustração bem interessante disso, né? E tem ainda outras moléculas também que contribuem para a maior estabilidade dessa estrutura, né? Que tem que grudar um queratinócito no outro, não pode rasgar a parede do queratinócito quando sofre impacto e tem que manter um queratinócito colado no outro. Aí você vai ter invoplaquina, periplaquina. Isso daqui é a caderina, né? Caderina, então, desmogleína é uma caderina, por exemplo. Aí verdinho aqui a gente tem o cálcio dando estabilidade para a caderina, para uma desmogleína, por exemplo. Tirou o cálcio, perde a estabilidade, a molécula se desfaz. Aí a gente tem a zona da membrana basal, membrana do queratinócito, da camada basal, e outras estruturas, lâmina lúcida, lâmina densa, sublâmina densa, né? Então, o queratinócito basal vai ter ali algumas proteínas importantes, BP230, plectina, a gente vai ter algumas coisas ali formando essa estrutura de adesão. BP230, BP é de pênfigoide bolhoso. O BP230 é um dos antígenos do pênfigoide bolhoso. Aí, abaixo disso, a gente tem a lâmina lúcida, atravessada por algumas moléculas de adesão, lâmina densa e sublâmina densa, aí você já está entrando na derme do paciente. Na lâmina lúcida, a gente tem o outro antígeno do pênfigoide bolhoso, BP180, que é o colágeno 17, e laminina 332, que é a antiga laminina 5. Aqui no Ítalo a gente tem uma aula das bolhosas hereditárias, e aí eu explico esta questão de nomenclatura de laminina 332, antiga laminina 5, né? Da própria formação da molécula. Lâmina densa, como a gente vai ver em slides ali posteriores, né? A lâmina densa é composta de colágeno 4, a partir do colágeno 4 saem fibras de colágeno 7 que vão abraçar os colágenos 1 e 3 da derme. Vamos ver isso então. Quando a gente tem
uma agressão ao hemidesmossomo, aqui queratinócito basal. Aqui, lâmina lúcida, lâmina densa, e aqui já é a derme do paciente. Quando a gente tem uma agressão a este conjunto, ocorre esta clivagem aqui, ó. Epiderme em cima, cavidade da bolha, derme embaixo. Houve uma agressão ao hemidesmossomo, né? Então, aqui, uma ilustração que é da Bolonha, né? É Jean Bolonha, é mulher. Então, as citoqueratinas 5 e 14 no queratinócito basal, estruturas primariamente defeituosas da epidermólise bolhosa simples, genodermatose. Aí a gente tem aqui o hemidesmossomo, que vai ter o antígeno de 230 kilodaltons do pemfigoide, aí a lâmina lúcida, atravessada pelo BP 180, aí a lâmina densa, que tem bastante colágeno do tipo 4, partindo desta lâmina densa a gente tem as fibras aqui, ó, vermelhinhas finas, de colágeno do tipo 7, abraçando essas moléculas grossas aqui, que são os colágenos 1 e 3. E tudo isso ancora a epiderme na derme. Defeito nesta região vai levar ao surgimento das bolhas subepidérmicas, isto que se forma. Muito bom. Então, esta imagem aqui da Bolonha é uma imagem importante para você gravar. E tudo isso que eu estou falando leva a uma melhor compreensão do que está acontecendo no nível molecular nas doenças bolhosas autoimunes. Essas são as estruturas que acabam sendo agredidas, é contra elas que você faz anticorpos, né? Veja só, a laminina 332 é essa cruz aqui invertida, né? E que é uma molécula defeituosa em algumas situações aí que a gente vai ver mais adiante. Então é importante lembrar de onde ela está, né? Ela se liga, de certa forma, ao antígeno de 180 kilodaltons do pemfigoide bolhoso, né? Muito bom. Já adiantei um pouco disto, né? A gente vai classificar as doenças bolhosas autoimunes em um grupo de doenças. Então, a gente tem aqui as doenças bolhosas autoimunes com formação de vesículas e bolhas. A gente tem bolhas intraepidérmicas, como nos pênfigos, foliáceo, clivagem alta, vulgar, clivagem baixa. E a gente tem as bolhas subepidérmicas, como no caso da epidermólise bolhosa, do pemfigoide, né, as bolhas subepidérmicas. Então, as intraepidérmicas, pênfigo foliáceo clássico, pênfigo foliáceo endêmico, fogo selvagem. Fogo selvagem, né? É porque pênfigo arde. Pênfigo foliáceo, pênfigo vulgar, eles doem, eles ardem, né? Mas no caso aqui do Brasil e de alguns países da América Latina, que a gente tem pênfigo foliáceo, fogo selvagem, é fogo por causa disso, porque a doença tem sintoma, ela arde, é uma doença bolhosa com ardor. Ainda nas clivagens epidérmicas, a gente pode ter algumas doenças menos comuns, por exemplo, um pênfigo induzido por drogas, um captopril, né, pode induzir. Pênfigo induzido por drogas geralmente se manifesta de maneira semelhante ao pênfigo foliáceo, fácil de você guardar. Pênfigo foliáceo F, né, de foliáceo, F de fármaco, né? Então, os pênfigos induzidos por fármaco costumam ser pênfigo foliáceo. E aí a gente tem as bolhas subepidérmicas, pemfigoide bolhoso, das membranas mucosas, IgA linear, dermatite herpetiforme, lúpus, epidermólise bolhosa adquirida. Tudo isso, então, são doenças bolhosas autoimunes subepidérmicas, né? O BELDA, né, que é uma base importante para nós, porque o BELDA, na realidade, é a base para a prova de título de especialista. O BELDA tem alguns quadros bem interessantes. Quando você for ler no BELDA, você vai encontrar esses quadros aqui. Eles servem muito mais para você ler no fim de tudo. Você estudou bolhosa, aí você volta lá para os quadros para ver se você guardou nível de clivagem no anátomo patológico, como é que são as imunofluorescências direta da própria pele e indireta, soro do paciente, qual é o antígeno, qual que é o alvo da agressão autoimune. Você tem esses quadros aqui bem resumidos no BELDA, são excelentes para você revisar antes da prova de título e revisar após a sua leitura, né? Aqui, inclusive, nessas nossas aulas, eu vou falar de algumas dermatoses que no curso do Ítalo a gente coloca em outros capítulos, né? Por exemplo, pemfigoide gestacional eu coloco junto com as erupções da gravidez, junto com a erupção polimórfica da gravidez, né? O pemfigoide gestacional, herpes gestationis. Herpes é um termo
muito difundido na dermato, né? Porque vem do grego herpien, que quer dizer rastejar. Então, aquelas coisas que rastejam, da mesma raiz etimológica de réptil, que rasteja, né? Então, tudo que vai rastejando assim pela pele, se espalhando, acabou recebendo esse nome de herpes, mesmo sem ser causado por nenhum dos vírus ali da família herpes. Muito bom. Essa é a nossa introdução para que no nosso segundo vídeo a gente passe a abordar as dermatoses bolhosas autoimunes intraepidérmicas, né? Então, aqui a gente fez uma introdução importante. Vale a pena você ver e rever este vídeo para você entender onde estão as moléculas, né? E a gente já se vê no segundo episódio.